Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Flávio e estamos aqui com mais um vídeo com o modelo de Markowitz no Excel utilizando o WhatsBest. Uma coisa interessante é que se você provavelmente já estudou Markowitz em alguma aula de finanças, você muito provavelmente já teve que ficar fazendo esses cálculos que a gente vai fazer aqui na mão durante a sala de aula. E quando você tem um programa como o WhatsBest para fazer todos esses cálculos em praticamente um clique, você só muda os valores que você deseja e em um clique você consegue solucionar isso. É bem interessante. Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer algo bem interessante. A gente vai fazer um gráfico com as informações que nós temos aqui do WhatsBest. Então, para isso a gente precisa gerar uma tabela com as informações de risco, que no caso a gente usa a volatilidade, que aqui é a variância, com o retorno que aquela carteira vai ter. Então, para isso, a gente precisa descobrir duas coisas primeiro. A gente precisa qual é o retorno mínimo que eu consigo ter com essa carteira e qual é o retorno máximo que eu posso ter com essa carteira. Vamos lá. Para isso, então, nós temos aqui a tabela. Eu vou colocar os valores de zero aqui na porcentagem. E a gente vai fazer os cálculos, então, para descobrir quais são os valores mínimos e quais são os valores máximos. Para começar com o valor mínimo, a gente tem três ativos aqui diferentes. E eu posso investir no máximo 75% em cada. Então, basta eu botar 75% no que me dá o menor retorno e os 25% no que é intermediário. E isso traz aqui um retorno de 11%. Então, descobrimos aqui o mínimo. Vamos descobrir o máximo, então. O máximo é o seguinte. Eu vou colocar aqui no ativo 1, 75%, porque ele é o que mais retorna, e 25% aqui no retorno intermediário. Então, eu já descobri os limites de 11 até 27,5. Então, agora a gente precisa descobrir qual é a variância para cada um desses intervalos que existem. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui a gente tinha uma fórmula com o sinal de maior ou igual. Eu vou colocar ela com o sinal de igual, e aí aqui eu vou começar com a partir do 11. Sabe por que eu tenho que botar o sinal de igual? Porque se por acaso deixar o sinal de maior ou igual, e eu solucionar aqui o modelo, ele vai encontrar um retorno maior do que o que eu queria saber naquele ponto. Eu queria saber qual que é a variância no ponto que eu tenho um retorno de 11%. Mas ele está me dando aqui uma variância menor, porque no ponto de 14,4% eu tenho uma variância menor do que o que eu tenho nos 11%. E já a gente vai ver isso no gráfico. Então eu tenho que alterar esse sinal aqui de maior ou igual, tenho que botar igual. Porque agora, quando eu solucionar, ele vai retornar a variância no ponto que eu quero. Bom, então aqui agora começa uma parte meio manual. Então eu vou copiar essas duas informações. Eu posso colocar aqui em qualquer canto, não importa. E aí eu vou fazer isso agora com 12, depois com 13 e assim por diante. Então, utilizando aqui o WhatsBest, a gente na realidade tem que fazer um pouco manual. Você tem algumas alternativas. Você pode utilizar tanto a VBA aqui do Excel para automatizar essa atividade, mas aí você vai ter que escrever um código. Ou o mais prático também é você pode utilizar o Lingo, porque lá é mais fácil você automatizar. Então, só para explicar o que eu estou fazendo aqui, eu estou alterando aqui a porcentagem de uma para uma, eu copio e eu colo aqui como valores. É importante colar como valores, para você não copiar a fórmula, porque tem fórmula aqui. Então, basta apertar o botão direito e selecionar aqui a opção de valores, ou você também pode copiar aqui, deixa ele calcular, calculou aqui desse ponto, copiar, e aí quando você aperta o botão direito, você pode apertar V, que aí ele também cola como valor. Bom, então vou terminar aqui e eu já volto com vocês. Bom, então agora eu vou fazer aqui o valor de 27, ele vai solucionar. Só que o próximo ponto, que seria 28, ele já não cumpre com as restrições que eu tenho. Eu posso até colocar aqui, ele vai retornar um erro. Porque o máximo de retorno que eu posso ter aqui nesse problema, olha, mostrou aqui um erro. É 27,5. Então, eu vou botar aqui 27,5 e ele vai encontrar
um valor. Então, eu coloquei aqui. Você pode ter percebido que ele colocou a variância em porcentagem, que é essa segunda informação. Não tem problema algum. A gente pode vir aqui, então, e deixar como número. E eu posso também tirar uma casa. Eu vou deixar uma casa porque tem aqui o 27, né? E meio. Então, eu vou fazer um gráfico com essas informações aqui agora. Só que eu vou transpor essa tabela. Então, eu copio, aperto aqui com o botão direito e tem essa opção aqui de transpor. Então, eu já tenho aqui então, as informações de retorno e do risco aqui, que é a variância. Então, a gente vai montar um gráfico com essas informações aqui agora. Só tem um pequeno detalhe. O nosso ideal é que o x seja a variância e o retorno seja o y. O jeito mais fácil de fazer isso é simplesmente você pegar a variância e deixar na esquerda, tá bom? Mas se você não quiser fazer isso, a gente tem outra alternativa, que eu vou mostrar aqui agora. Então, para fazer um gráfico, é bem fácil. Você vem em inserir, você seleciona todos os dados, ou deixa selecionado só aqui no início, que ele tanto faz. Tem aqui a opção de gráficos recomendados, a gente abre e ele vai mostrando já como que vai ficar. Ou todos os gráficos. Eu quero o gráfico de dispersão, que é esse daqui. E eu quero esse daqui. Então, vou selecionar. Só que ele não está do jeito que eu quero ainda, porque eu quero que o x seja a variância e o retorno seja o y. Então, como eu não quis trocar, eu faço o seguinte. Eu seleciono aqui o gráfico com o botão direito e venho em selecionar dados. Seleciona aqui a variância, clico em editar. E aí aqui, valores do x da série. Ele está o retorno, mas eu quero que seja a variância. Então, eu só apago e seleciono aqui a variância. E os valores y da série, eu coloco aqui o retorno. Dou um OK. Olha só como o gráfico ficou. Exatamente como eu queria que ele ficasse. Posso dar um OK aqui e está feito. Então, olha só que interessante esse gráfico. A gente vai continuar. Eu vou fazer mais algumas alterações aqui, que são as seguintes. Eu vou mudar aqui as opções de eixo para a gente conseguir ver melhor os valores que nós temos. Então, seleciona aqui, dou 2 cliques. Isso aqui pode variar um pouco dependendo da versão do Excel que você tem. Mas então, você tem que vir aqui nessa opção de eixo. E aí, onde tem aqui os valores de unidades, de quanto que ele vai trocar. Ele está aqui 5, que é 5% desse primeiro eixo, do nosso eixo Y. E eu quero que seja 1%. E na secundária, ele está de... Eu vou clicar aqui, ó. Ele já trocou lá. E aí eu clico aqui na secundária agora, no nosso eixo X, na realidade. E ele está 0,5, ele muda de 0,5 a 0,5. E eu quero que ele mude de ponto 1 em ponto 1. Só colocar ali ponto 1 agora. Então, olha só que interessante. Já está bem melhor. Agora, a gente consegue entender algumas coisas aqui desse gráfico. O primeiro, nós temos então aqui a fronteira de eficiência. Na realidade, eu vou até mudar aqui o gráfico. Então, eu venho aqui em inserir gráficos e eu vou colocar a linha. Qual eu tenho que selecionar? Deixa eu ver. Acho que pode ser esse daqui. Pronto, ficou até melhor assim. Então, essa aqui é a fronteira de eficiência que a gente tem. A gente já vai ver que não é possível você ter um ponto aqui em cima somente com as ações, tá? Não é possível você ter qualquer ponto aqui em cima, para cima e para a esquerda, tá? Ou seja, aqui também não é possível, somente com essa carteira de ações. Mas é possível você ter pontos aqui abaixo. Então, eu vou desenhar aqui, porque fica até mais fácil de identificar. Então, tem aqui a opção de desenhar com curvas. Então, vou selecionar aqui, mais ou menos como que é. Não ficou legal, deixa eu fazer de novo. Pronto, então, toda essa parte aqui, eu vou diminuir a opacidade também, porque... Deixa eu vir aqui, então... Aqui, formatar fórmula, preenchimento... Deixa eu diminuir... Preenchimento, transparência.
E aqui na opção de linha, eu vou tirar essa linha. Pronto. Então, essa aqui é a primeira parte que nós podemos ter nossas carteiras. Mas, na realidade, não só é essa parte. Ela é muito maior. A área total que a gente pode ter as nossas carteiras, eu vou até desenhar aqui, porque é importante a gente ter essa informação. Ela vai ser mais ou menos assim, ó. Aqui eu não posso desenhar fora do gráfico, senão ele dá erro. Eu vou trocar aqui a cor também. Então, a área total, na realidade, é essa daqui. E eu consigo provar isso facilmente. Por quê? Vamos lá. Vamos recapitular os investimentos que nós tínhamos. A gente tinha um investimento que tem um retorno de 30 com uma covariância de 3, com uma variância de 3 na realidade, um retorno de 20 com a variância de 2 e um de 8 com a variância de 1. O nosso gráfico está indo só até 2,5, eu vou até trocar isso para ele ir até 3. Então eu venho aqui nas opções de eixo, igual a gente estava antes, e aqui tem a opção de máximo, eu vou colocar 3 e eu vou colocar 25 aqui no outro. Vou colocar 30 no outro aqui. Então ele vai até, ele vai até aqui, 0,3, 30%. Então, agora está melhor, eu só vou reajustar aqui. É um pouco complicado desenhar aqui utilizando o Excel, mas essa área que está marcada, ela está embaixo da linha, tá bom? Aqui na realidade ela está aparecendo para cima, mas ela está para baixo, tá? Então vamos desenhar, vamos plotar onde nós temos cada um dos nossos investimentos. Então eu vou vir aqui em inserir e eu vou colocar uma bola para a gente conseguir identificar. Vamos lá, o primeiro, ativo 1, retorno de 30 e variância de 3. Aqui, variância de 3, retorno de 30. Então, ele estaria exatamente aqui. Vamos para o próximo. Vou copiar aqui e vou colar. O próximo tem um retorno de 20. Então, vamos procurar aqui, ó, retorno de 20 e uma variância de 2. É aqui. É no de cima, né? Não, no de baixo. Então, aqui, retorno. Pronto. E o próximo tem um retorno de 8 com uma variância de 1. Então, aqui, variância de 1. Retorno de 8. Então, quando nós temos uma carteira, observe, se eu investisse somente no ativo 3, eu ia ter um retorno de 8 e ia estar tendo uma variância aqui de 1. Só que para esse mesmo nível de risco que eu tenho, eu podia estar tendo um retorno aqui próximo de 22%. Ou ainda, eu poderia encontrar esses mesmos 8%, no caso desse ponto aqui, na realidade a gente não consegue ter outro ponto que seja menor do que 8%, porque na verdade existe, né? Seria o caso onde eu, por exemplo, invisto menos de 100% do meu capital. É fácil mostrar isso, bastaria colocar aqui que eu quero que invista, por exemplo, 60% do meu capital com um retorno de 8%. Se eu solucionar isso, provavelmente, vamos ver se ele encontra uma resposta. Olha, ele encontrou uma resposta. Então, se eu investisse 6,2% no ativo 1, 15,3% no 2 e 38,5%, eu investiria 60% do meu capital, teria um retorno de 8% e com variância de 0,15%. Então, na realidade, a gente estaria mais ou menos aqui, ó. Só que, obviamente, nesse ponto a gente não está investindo o 100% do nosso capital. Então, por isso que a gente consegue sair dessa área aqui, que é a área principal, tá bom? Porque se você tivesse que investir 100% do seu capital, você não conseguiria ter um retorno de 8% com essas restrições aqui. Porque ele exige que você coloque no máximo 75% em cada um dos ativos. Então, se eu colocar dessa forma aqui, ele não vai encontrar uma solução. Olha, ele não encontrou. E olha o risco que a gente está correndo aqui. A gente está correndo um risco de 3, né? Uma variância, tem uma volatilidade de 3, com um retorno de 30. No nosso problema aqui, não é possível a gente ter somente um ativo, ter somente o ativo 3 na nossa carteira, porque no máximo 75%.
Mas aqui, se a gente tivesse outros ativos, talvez algum ativo que rendesse mais do que ele, provavelmente essa curva aqui ainda seria mais assim, ó, mais para cima, certo? Mas o interessante é analisar então aqui o ativo número 2. Por quê? Porque ele tem uma variância de 2 e retorna aqui um retorno de 20. Ele tem um retorno de 20. Só que correndo com essa mesma volatilidade, eu podia ter um retorno aqui ó, de 27%, aproximadamente. Ou, se eu quisesse ter um retorno de 20%, bastaria eu ter uma volatilidade de mais ou menos aqui 0,75, 0,74. Olha só. Então, investir somente em uma ação nesse caso aqui, ou em qualquer caso que a correlação não seja igual a 1, como a gente discutiu no vídeo anterior, você não está em uma carteira eficiente. E esse problema aqui deixa bem claro. Olha a distância que cada um desses pontos estão aqui da nossa carteira eficiente. Mas na frente, ainda se você se aprofundar mais com esse tema, você vai ver que a gente pode traçar uma linha aqui no eixo Y com retorno sem risco, que seria, no caso, um investimento no Tesouro Direto, no CDB, no LCI, no LCA, alguma coisa assim, que hoje está mais ou menos a Selic está 5,5% e o rendimento ele é de 0,10% a menos, então é de 5,4%. Então dá mais ou menos aqui, a gente traça uma reta tangenciando essa nossa área aqui. Tangenciando é que toca somente uma vez. Então aqui está a curva, eu vou passar uma linha aqui tocando somente uma vez na nossa curva. E a carteira aqui mais eficiente, no caso, seria a que está aqui tangenciando, nesse ponto daqui. E aí a gente tem algumas opções. Se o investidor gosta de correr risco, ele pode pegar dinheiro a uma taxa desse investimento aqui. Aqui no Brasil, na realidade, é difícil você fazer isso, conseguir pegar um investimento, um empréstimo na mesma taxa do Selic, mas na teoria, se você conseguisse, você poderia ter essa carteira, você pega esse dinheiro, então, vamos supor, você já vai investir seu dinheiro, você pega 20% a mais emprestado, você pega um empréstimo, vamos dizer assim, de 20%, e aí você vai aplicar 120% do dinheiro, ou seja, 100% seu e 20% que você pegou do empréstimo, aqui nessa carteira. E isso vai fazer com que seu retorno vai ser maior, mas o seu risco também vai aumentar a sua volatilidade. Porque você vai estar subindo aqui a linha. Você vai estar tendo um rendimento maior do que o 100% do seu capital quando você for calcular. E se você for um investidor que você tem aversão ao risco, ou seja, você quer evitar riscos, você não investe 100% somente nas ações. Você investe, por exemplo, 80% nas ações e 20% nesse rendimento sem risco. Então, você vai ter um retorno um pouco menor, mas também a sua volatilidade será menor. Bom, então nesse vídeo bem interessante, a gente viu mais um modelo de Markowitz, viu aqui como a gente consegue plotar essas informações e deixá-las apresentáveis de um jeito bem interessante. Olha só esse gráfico como ficou legal. E outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau.